Em nosso estudo de hoje é a lição 50 do livro da Esperança, Conceito do Bem. Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito vosso Pai que estás nos céus. Capítulo 5, versículo 48 do Evangelho de Mateus. O verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Capítulo 17, texto 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Toda vez que ouças alguém referindo-se ao bem ou ao mal de alguém, procura discernir. Conhece-se o amigo que escalou a eminência econômica, à vista da facilidade com que maneja a moeda, há quem o veja muito bem situado nas vantagens materiais. No entanto, via de regra, se lhe radiografasses os sentimentos, dele encontrarias um escravo da inquietação detido em cadeias de ouro. Assinalas o homem que alcançou a respeitabilidade política. Tão logo surge no vértice da administração, a quem o veja muito bem colocado nos interesses do mundo, mas frequentemente, se lhe fotografasses as telas do espírito, nele surpreenderias um Marte de cerimoniais e banquetes, constrangido entre as necessidades do povo e as exigências da lei. Admiras o companheiro que venceu as próprias inibições, elevando-se à direção do trabalho comum. À face da significativa remuneração que percebe, há quem o veja muito bem posto na esfera social. Contudo, na maioria das vezes, se lhe observasse as mais íntimas reações, nele acharias um prisioneiro de sufocantes obrigações, sem tempo para comer o pão que assegura aos dirigidos de condição mais singela. Elogias o cientista que fornece ideias de renovação e conforto. Ao fitá-lo com os lauréis da popularidade, há quem o veja muito bem classificado na galeria da fama. No entanto, quase sempre, se lhe tateasse a alma por dentro, nele surpreenderias um atormentado servidor do progresso, clamando ansiosamente por simplicidade e repouso. Reajustemos assim o conceito do bem diante da vida. Em muitas circunstâncias, o dinheiro suprime aflições, a autoridade resolve problemas, a influência apara dificuldades e a cultura clareia o mundo. Por isso mesmo, toda pessoa que obtém qualquer parcela mais expressiva de responsabilidade e destaque mostra-se realmente muito bem para combater o mal e liquidá-lo. Entretanto, caso venha a utilizar-se dos bens com que a vida lhe enriquece as mãos apenas para cuidar do bem de si mesmo, sem qualquer preocupação na garantia dos bens devidos aos outros, seja onde seja, semelhante criatura estará simplesmente mal. Emmanuel fala hoje dos julgamentos que a gente costuma fazer sobre o que é estar bem ou estar mal frente à sociedade que a gente vive, e a gente costuma achar que aquela pessoa que está tendo a facilidade da moeda ou está investido em algum cargo de autoridade, ele usa aqui dentro da administração, né, da respeitabilidade política, ou aquele que se promoveu no trabalho, conseguiu promoção no trabalho, ou então o cientista que já tem renome e vem falando sobre cada um deles, fala, olha, é muito comum, não é que seja regra absoluta, tá? Mas é muito comum você, quando vai verificar mesmo a vida daquela pessoa, ele usa até uns termos assim, né? Se ele observasse as mais íntimas reações, se ele tateasse a alma, e havia uma pessoa escravizada num determinado problema, e ele até enumera em relação a cada um deles. Por exemplo, a pessoa que está com muita vantagem financeira hoje, você vai radiografar o sentimento dele, vai encontrar um escravo de inquietação detido em cadeias de ouro. As obrigações que aparecem, o assédio que começa a acontecer também das pessoas interessadas em uma parte do patrimônio, enfim. Quando vai falar do lado político, ele utiliza mais uma vez, assim como Neio Lúcio utilizou no livro Jesus no Lar, ele vem falar que a pessoa se torna um Marte de cerimoniais e banquetes constrangidos entre as necessidades do povo e as exigências da lei. E vem falar, realmente, né, o político ele acaba tendo uma remuneração diferenciada, mas, mais uma vez, a gente vem chamar a atenção que a pessoa tem que estar muito preparada para estar exercendo esses cargos, porque, em primeiro lugar, você nunca vai conseguir satisfazer a todo mundo, e o principal, você vai receber os dardos negativos, a energia negativa densa de todos aqueles que discordam de você naquele momento. Então,
É muito comum a gente observar, né, essas pessoas que começam o mandato com uma aparência e parece que envelheceram 10, 15 anos em apenas um mandato de 4 anos. É muito grave, né, o trabalho que a pessoa pega, mas quem está de fora normalmente fala, agora fulano é político, fulano tá ganhando bem, está tendo poder na mão, e não observa principalmente que ele está sendo um mártir desses cerimoniais e banquetes, e a grande maioria das vezes é desde a hora que acorda até a hora que dorme. Não tem paz, não tem tranquilidade. Vai almoçar, vai ter que ter almoço de negócio, almoço para combinar alguma coisa. Vai passar o final de semana, vai ser na casa de alguém para combinar não sei o quê. A pessoa fica escravo. E, é claro, a pessoa que trabalha na política, principalmente, você vê que ele não consegue se dar momentos de lazer, assim como a gente pensa, não. Ele está viajando a negócios, ele está no domingo indo para a feira para poder manter a sua popularidade. É uma situação que tem que estar preparado. Não estou falando que condenando, não. A gente precisa de pessoas para poder estar realmente representando a gente da melhor maneira. A gente precisa de reformulação política mesmo no nosso país, enfim. Aí depois ele vem falar para a gente do companheiro que venceu as próprias inibições e que conseguiu ser promovido, e que a pessoa sai de uma posição de subalternidade para poder exercer um cargo de chefia qualquer. A gente sabe que chefia não combina com liderança sempre. Uma coisa é ser chefe, é mandar, e outra coisa é conquistar as pessoas. O maior líder que a gente teve aqui na história da humanidade foi Jesus, né? Ele não ficava trancafiado dentro de uma sala com ar-condicionado dando ordens. Ele ia com os discípulos à rua, mostrar como é que se faz. Ele foi o maior líder de toda a história nossa. Mas ele bota aqui pra gente, você vai encontrar também nessa pessoa, muitas das vezes, um prisioneiro de sufocantes obrigações, sem tempo para comer o pão que assegura aos dirigidos de condição mais singela. E é interessante, né, que para elucidar isso aqui, eu conversando com uma amiga anteontem, que ela é gerente de um restaurante, e ela falando, pois é, né, as pessoas olham para a gente como gerente, né, o gerente é uma pessoa que chefia, mas ela estava conversando comigo 10 horas da noite dizendo para mim que não tinha almoçado, por conta dos trabalhos que ela estava envolvida desde cedo, né? Aí depois ele fala do cientista também, elogia o cientista, né? Mas muitas das vezes você vai encontrar nele um atormentado servidor do progresso, clamando ansiosamente por simplicidade e repouso. Isso é muito profundo para a gente analisar. É claro que vamos chamar a atenção que, mais uma vez, Emmanuel não está generalizando, não está dizendo que é 100%. A gente vai encontrar exceções, mas são exceções raras em um mundo igual ao nosso, porque a gente aqui na Terra não é perfeito ainda. E se não é perfeito, algum traço de imperfeição nossa vai pegar a gente nesse momento e vai mostrar para a gente que a prova é muito mais tranquila. Por isso que é mais fácil a gente ficar numa posição de quem não está tendo esses encargos todos, essas responsabilidades todas, mas quando a gente ficar, ele começa a lição de hoje com uma frase, toda vez que você ouça alguém falando do bem ou do mal de alguém, procura discernir, já que a gente não está preparado, a gente não consegue se colocar no lugar daquele que está vivendo aquela situação, é bom a gente se eximir de alguns comentários, a gente não entrar em alguns comentários que você não sabe o que é, você não sabe a dor que a pessoa tem, você não sabe o sofrimento que é você passar por aquilo ali, você não sabe o que é você de um dia para o outro tá cheio de responsabilidade, tem uma hora que você, eu estou de saco cheio, não quero mais esse tipo de coisa. E aí você começa a perder o terreno aqui, começa a perder o controle aqui, daqui a pouco tem muita gente que entra até em síndrome do pânico, porque no estudo da psicologia, normalmente o maior número de pessoas que têm síndrome do pânico são aquelas pessoas muito organizadas e muito controladas que, quando sentem que estão perdendo o controle, entram nessa síndrome, né? E ele vem assim depois concluindo para a gente, reajustemos assim o conceito do bem diante da vida, porque em muitas circunstâncias o dinheiro vai suprimir aflições, a autoridade, ele vem dizer a influência para a dificuldade, a cultura, tudo bem, mas vai ter uma mais expressiva parcela de responsabilidade e destaque, que vai exigir mais da gente e precisa muito da nossa compreensão também, e até mesmo, pelo menos, das nossas boas vibrações, né? Já que eu não estou ajudando, pelo menos criticar também é uma postura, falta de caridade nossa.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.